דווקא hoje a gente está fazendo uma ascará aqui no Beit HaKnesset, o limud é Leilul Nishmat Yosef Ben Chaim, אז שיהיה לעילוי נשמת. ככה, todo mundo sabe o Shema Israel mais ou menos de cabeça, imagina, נכון? Quando a gente pega o Shema Israel na segunda parashá, miad, está escrito que se a gente fizer mitzvot, a gente recebe coisas boas, se a gente fizer averot, vem coisas ruins, נכון? Quais são os exemplos das coisas boas que estão no Shema Israel? ואספת דגניך ותירושך ויצריך. יפה, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, que em português seria recolher os grãos. O que mais? Tirocha, os primícias, como fala? O tirocha é o suco de uva, que depois você consegue fazer o vinho. O que mais? Chuva. Chuva, você tem coisas crescendo no campo. Vai comer e vai estar tranquilo, e vai estar satisfeito, não? Muitos dias. E se a gente fizer... Ok, e ao contrário, se a gente não fizer as mitzvot, qual é a punição? Seca. Deus vai ficar nervoso e seca. O que mais? Vai matar. Vai fechar os céus. E a fé melhor. Se vocês abrem para Shat Behar, no final do livro de Vaikra, vocês vão encontrar uma coisa parecida. Lá tem um pacto que a Kadosh Baruch Hu faz com a Israel, que a gente chama de brachot e klalot. Se fizer as mitzvot, a gente vai receber as brachot. Se a gente não fizer as mitzvot, a gente vai receber klalot. E, né, eu vou ler para vocês. Aqui é o início da parashá, não é aqui ainda. Eu estou em Sefer Vaikra, em Perek Hafhei, e está no Pasuk Yudchet. Vocês vão fazer as minhas chukot, minhas leis, e vocês vão cuidar dos meus mishpatim, meus juízos, vão fazer eles, e vocês vão estar assentados na terra tranquilos. A terra vai dar fruto dela, ela vai comer, vocês vão comer e estar satisfeitos, e eu vou dar para vocês a minha brachá no 6º ano. Se a gente continuar mais adiante, no final da parashá, a gente vai ver o seguinte. Desculpa, na parashá Bechukotai, muitas vezes vem junto, Be'ar Bechukotai, sim? Se vocês fizerem as minhas chukot, eu vou dar chuvas, a árvore do campo vai dar o fruto, vocês vão estar tão ocupados pisoteando o trigo que vocês escolheram, tem tanto trigo que vocês vão fazer isso até vocês terem que já cortar as uvas, grande brachá, não? Vocês vão ter shalom na terra, vocês vão dormir tranquilos, e vocês vão perseguir os seus inimigos, eles vão cair diante de vocês para a espada. 5 de vocês vão perseguir 100, 10 mil de vocês vão, 100 de vocês vão perseguir 10 mil, e assim por diante, não? No final, Veitalachtem betochachem, veiti lachem Elohim, ve'atem tihu li le'am. Eu vou caminhar dentro de vocês, e vou ser para vocês como Deus, e vocês vão ser meu povo. E a fé, não? Bemet, muito bonito. Ainda mais esse contato especial com o Kadosh Baruch Hu. O que está faltando aqui? Espiritualidade, não? O que está faltando de Ruchaniut? Olam Haba. A primeira coisa que falta é o Olam Haba, não? A gente sabe que o objetivo máximo e o prêmio máximo é no Olam Haba, não? Como que a gente sabe isso? Aí não está escrito na Torá. Mesilat Yesharim, mas Mesilat Yesharim é fonte para... Ele traz Hazal. Ele traz Hazal. Não aonde em Hazal. A gente pode falar Avot. Porque a Avot, a Mishnah de Masechet Sanedrin, que a gente falou no último shiur, por que a gente faz mitzvot também? Não pode ser que a gente faz mitzvot pelo Olam Hazeh, porque a gente vai colher fruta. Tipo, o objetivo da mitzvah esse é outro problema, não é? colher... Tá claro aqui a princípio que o objetivo de fazer as mitzvot é receber um monte de comida, grana e ganhar guerra, não é? Esse é o objetivo das mitzvot? Eu li porque a Avot, eu sei que você tem que fazer mitzvot para não receber prêmio, não é? Mas o Felipe, ele trabalha e manda todo o prêmio para minha conta. Acho que tem um problema aqui, não? Essa é uma questão. Sabe, quando eu pego o Rambam, e a gente lê em Alachot Shuvah, ele escreve o seguinte: A Tová tzfuna latzadikim e Chayei Olam Haba. Eu estou em Perek Shmini de Ilchot Teshuvah, sim?
o ideal, que o tzadik é a melhor coisa que ele vai receber é o Olam Haba. Veio a Chaim Shen Mavet Imayim, Ve'atová Shen Ra'a. E ela é a vida que não tem morte com elas, é a parte, é a coisa boa que não vem nenhum aspecto negativo com elas, sim? Ou seja, o Olam Haba é um mundo espiritual. Vamos pensar um minuto, só a nível de pensamento. O que vale mais a pena, o Olam Haba ou o que está na Torá? A chuva, ganhar as guerras? Depende. Não? Cadê Vale mais? mais? Se você for O pro Olam Haba, que a gente busca mais? O que a gente mais vale pra gente? O Olam Lá no Olam Hazé. no Olam você pode espiar, você pode fazer alguma coisa com isso. No Olam você é completamente passivo e só recebe. E o que você influencia pro Olam No Olam tudo que eu ganhar disso pode ser para fazer melhor para além de mim. Então, Regra, você falou duas respostas diferentes. Quando você falou que o Olam Hazé eu posso ser ativo, eu posso fazer o bem, eu posso construir com isso. O Olam Haba está falando só de uma coisa que eu vou receber, não é? Bichlal não é o Olam Hazé da Torá. A Torá falando de chuva, comida, Mas eu entendo isso, nada eu- tem ativo aqui. Não, mas tendo isso é a base que eu preciso para poder ser ativo. Então você está falando que isso que a Torá não falou para a gente do Olam Haba, e ela ainda por cima falou de coisas que a gente vai receber aqui, é só um meio do caminho, é só um... É só, a base. não é só, é um meio para poder fazer o que eu quero no Olam Hazé. Mas isso não é o prêmio que está na Torá, isso é um meio para eu poder fazer mais coisas. No final tá aumentando o seu trabalho. Porque se eu não tivesse nada disso, não tem nada disso mais, né? Eu sou uma Mano. pessoa pobre, eu não posso doar pra... Não posso fazer isso da cá, isso é basta. Se a Torá fala, caraca, eu vou te dar muito dinheiro. Putz, tá bom, então agora eu vou ter que fazer isso. Então, o Jablonka fala bem que nem o Rambam, na introdução da Mishnah, na introdução do Perek Helek. Não? Pode ser. Aprendeu aqui em Modin? Não? Você tinha aprendido? Não, é Shvata Kota. É Shvata Kota. Isso já foi no passado. Aprendeu em Modin? No Beit Malka aqui, em Val de Olivas, em Modin. Da roça, vídeo. O Rambam Bemet, essa é uma pergunta clássica de filosofia judaica. O Rassag escreveu sobre isso, o Rambam escreveu sobre isso, o Kuzari escreveu sobre isso. A pergunta é dupla, obviamente. Por que o Olam Haba não está aqui? E logo, por que a gente está sendo aqui egoísta? E Bemet o Rambam escreve assim. O Rambam escreve que o objetivo das mitzvot é só o amor a Deus. Ou o objetivo das mitzvot é só a verdade. E Bemet, quando a gente se aprofunda nas nossas próprias inclinações, a gente vê que o ser humano ele tem uma necessidade básica de ser correto, de fazer o bem. Não existe nenhuma cultura que é conhecida que as pessoas são incentivadas a fazer o mal. Mas eles consideram o bem. Sim, com certeza. Mesmo que você diga para mim que a ética é relativa, que em cada lugar eles têm uma outra definição do que é bem, mas o dispositivo básico de eu tenho uma obrigação e essa obrigação tem que ser cumprida, eu sou má pessoa se eu não faço isso, eu sou boa pessoa se eu faço isso, esse dispositivo básico ele está presente como uma ética universal em todas as diferentes éticas humanas. então o que é bom e o mal é relativo. Eu não sei se é relativo, é uma boa pergunta, é uma baita uma pergunta, mas o que eu estou querendo botar o dedo aqui é que o ser humano ele sim tem essa inclinação de fazer o bem pelo bem, ou de fazer o bem, o certo porque é o certo. Só que por outro lado, o Rambam argumenta lá na introdução do Perek Helek, é impossível você fazer o bem quando você não tem os meios. Aí, como é que eu vou fazer o bem se eu estou doente? Kuzari fala isso também. Como é que eu vou fazer o bem se eu estou sem comida? E o Rambam me explica aqui que o objetivo da Torá é o seguinte: na hora que a Torá vem te dar 613 mitzvot, você começa a se perguntar, caraca, será que eu vou ter os meios? Eu não preciso plantar no sexto ano, no sétimo ano eu sou proibido de plantar, então eu não vou ter comida, eu tenho que dar tzedakah para os pobres, eu não vai sobrar para mim, tem uma série de limitações que as mitzvot dão para a gente. Então a Torá tem que vir para a gente aqui no final e falar, vocês vão guardar o ano sabático e as mitzvot em geral, não se preocupem, os meios para vocês poderem manter uma vida saudável e tranquila vão estar garantidos para vocês. E assim ele entende a Torá. Isso daqui não é o objetivo da Torá, isso daqui é uma garantia do lado de Deus do contrato. Na introdução do Perek Helek, Agav Gamurashi, Urashi nos Shema Yisrael, Venatat Gish Meichem Beitam,
eu vou dar as chuvas de vocês no momento, ele escreve assim, vocês fizeram a parte de vocês, eu, Deus, vou fazer a minha. Vocês não estão fazendo por isso, mas é óbvio que se vocês vão fazer o lado de vocês, é natural que vocês recebam o que vocês têm necessidade para continuar fazendo mitzvot, para continuar se desenvolvendo, sim? Mas, bemet, o objetivo do ser humano é chegar no Olam Haba. Carro o Rambam Kotev, porque o Olam Haba, ele é o lugar onde o objetivo maior humano, ele está cumprido. Que é, o ser humano nesse mundo tem que fazer coisas boas e entender Deus para poder aumentar o entendimento dele do que é correto, para poder viver num estado ético. E no Olam Haba isso vai ser pleno, porque não tem matéria. Mas, Rabino, se você fala assim, você não está dando a entender também que o objetivo parece que é a recompensa? No Perek Helek mesmo ele fala que o objetivo maior é cumprir a Torá por amor a Deus. Essa é uma boa pergunta. Você está falando, Rega, se eu falo que o objetivo é amor e verdade, no Perek Helek, eu falo aqui nas Alachot de Tshuvah, Perek Shmini, e também na própria introdução do Perek Helek, que o objetivo do ser humano é chegar no Olam Haba. Então, eu estou na dúvida, o objetivo é egoísta, chegar no Olam Haba, ou o objetivo é altruísta, fazer a Ele verdade? lembra assim também, ele fala, tudo que a gente está fazendo, pensa que você vai receber várias recompensas, mas é um meio para você chegar nesse fim, que são as recompensas que é. Dá porque essa é a opinião da Débora. Ela falou que o Olam Hazé é melhor, porque aqui eu tenho chance de chegar no Olam Haba. Eu falei que influencia, uma coisa assim. Quanto mais eu tenho... Ah, você falou, não? Que você leu o Kuzari no 3º capítulo, não foi? Lá ele fala... Não foi isso que você fez? Sim, ela falou com o Zari. Ela não falou o Kuzari no 3º capítulo? Falou. Não foi? Você não está falando, eu aprendi Versículo aqui 2. no Beit Malka, em Modi'in, tal, no Centro Val de Oliva. Não foi aqui que você falou? Carro, eu escutei. Eu também. Mas se o... A gente vai ter que desenvolver também a opinião do Kuzari, porque senão a gente não vai entender ela. Mas o que você tem para falar? Se o objetivo, se tipo, todo negócio ainda assim é pra gente ter mais meios pra chegar lá, logo o objetivo não é esse mundo, o objetivo Essa é a Kushá no Kuzari. Se o objetivo é chegar no Olam Haba, então o Olam Hazé não vale nada, não é? Se eu podia tomar um comprimido e chegar no Olam Haba, eu tomava o comprimido. Então não é realmente gostar do Olam Hazé. Tipo, a opinião essa opinião não é gostar do Olam Hazé, mas não é carro que está nem no Kuzari nem no Mitzvot Esharim. Eles entendem que, Behemet, o Olam Hazé é muito bom e Quem entendeu? também o Kuzari e também o Mitzvot Esharim. Mas eles são bons como meios, só que parece que eles entendem que é um meio indispensável. O Mitzvot Esharim, porque Pashut o Ramchal entende que eu preciso chegar sozinho no Olam Haba. Se eu receber ele de graça, vai ter menos valor do que se eu chegar sozinho. É famoso isso no Ramchal, ele fala isso várias vezes. O Kuzari é um pouco mais complexo. Mas vamos assim, Deixa eu ver. que nem o Jack Stripador? Tipo, vamos por partes, cara, uma coisa. Então vamos voltar para o Rambam um minuto. A gente talvez chegue no Kuzari quando a gente tiver a oportunidade. É altruísta ou é egoísta? Você queria o Olam Haba? Tem uma stirá aqui, tem uma contradição, não é? Supostamente Já tem, aqui dá ficar no Perek Shmini não é uma contradição, porque ele não está falando qual é o... Tá vendo? Ele não fala que é o objetivo do homem, ele fala que Aqui ele fala que é... Combina, mas a gente pode falar que, não que é um objetivo, mas é meio que, basicamente o que o Jabonca falou também, que a gente tem que é os meios, que tudo isso está no Olam Hazé. Quer dizer, como não é um objetivo, nenhum dos dois, é tipo, a gente tem que fazer, seja, o bem, as mitzvot nesse mundo, para a gente meio que elevar esse, pra gente melhorar o mundo. Como consequência da gente ter que melhorar o mundo, a gente vai para o Olam Haba. Só que o nosso objetivo mesmo é melhorar esse mundo. Eu buguei. Mas então... Hã? O que você falou? Não que o escutei. objetivo... Eu me confundi tanto. Mas se você está falando que a gente vai melhorar esse mundo, e esse é o nosso objetivo, a gente acaba ganhando o Olam Haba como dano colateral, não? Para que ganhar o Olam Haba então? Que a gente ficasse aqui eternamente, melhorasse eternamente esse mundo. O Olam Haba, segundo ele, não tem corpo, não tem E a fé? Essa é a história do Olam características Haba. que não Esse tem... é o Olam Teshuvah, né? Essa é o Olam Haba. Então vamos ler. O Rama fala o seguinte no segundo capítulo. A gente tem dois problemas que a gente tem que resolver agora. Se realmente o objetivo aqui é melhorar o mundo, é o Olam Hazé, então por que o Olam Haba? Para onde? Por que a gente vai para o Olam Haba, não? E a pergunta para o Maimonides, para o Rambam agora é, Bemet, ética, verdade, amor a Deus, ou Olam Haba? O Rambam escreve o seguinte:
Os Sahar dos Tzadikim, o prêmio dos Tzadikim, é que eles vão chegar nesse prazer, nessa tranquilidade, nessa bondade de estar num lugar onde todo o bem não está incluído nele mal. Vou lá, mas é impossível. Eu gosto de comida, eu passei fome antes. Eu gosto eu durmo e estou tranquilo, eu estava cansado antes. Praticamente 50% do tempo, quando eu tenho prazer, é sempre porque ele foi contraposto a uma necessidade que me deu dor ou desconforto, não? Fora que é muito difícil você conseguir no Lamazé fazer coisas que são 100% limpas e não tem problema. E aí depois as pessoas ainda ficam velhas e morrem. Mas no Lamazé, se a gente está falando de pagamento divino, o Lamazé ele sempre é limitado, não é? O argumento do Maimonides é muito bom. Mas não na era messiânica. Também na era todos os messiânica. aspectos. Não vai ter fome na era messiânica. Como não vai ter fome? Você tem que almoçar 1 hora antes do almoço. Não, mas não vai ter Mashiach não vai fome no ser mundo, igual digo. aqui. De acordo com o Maimonides, na época do Mashiach não tem milagres. Funciona a natureza, só que o mundo está numa situação perfeita na qual não tem fome no mundo. Mas eu ainda tenho fome na minha vida, e se eu vou tomar um bom café, quer dizer que 1 minuto atrás eu estava sentindo necessidade do café, estava me E faltando. você não consegue atingir uma plenitude espiritual por causa disso? Essa é a ideia? Não, a ideia é que, óbvio que o espiritual ele é muito mais pleno, porque ele é eterno, ele é constante, ele não tem essas subidas e descidas que o prazer físico vai causar. Agora, esse argumento é um argumento antigo. Vocês sabem onde ele está na antiguidade? Os gregos? Esses são dos argumentos que Sócrates fala no dia da morte dele, no Phaedo. É um diálogo platônico, que ele está acorrentado, e quando ele solta as correntes dele, ele fala isso. Olha que interessante, que sempre que a gente tem um prazer, é porque vem uma dor antes. E tem um outro diálogo do Platão, que ele argumenta que não vale a pena o objetivo da vida ser prazeres, porque você sempre vai estar meio a meio. Meio prazer, meio dor. É Platão esse aí? Aqui é o Rambam. O Rambam Vadai que aprendeu isso da verdade e da Torá. E lá Dafka ele conhecia esses diálogos. Eu não tenho certeza se ele conhecia. Dafka acho que ele não conhecia esses diálogos. Mas isso já está, só vocês saberem que tem outros lugares onde está lembrado. Não faz mal. Tá bom, não vou escrever que é Platão. Você vai fazer que ele durava... Você vai escrever não é Platão, é isso? Isso. Mas então quando a gente for que lá ele durava uma sofrido. Sabe, ele fala que o pagamento dos Rechaim é que eles não vão chegar no Lamabá e vão morrer. Mas pelo Rambam, uma pessoa que tem careta, ele deixa de existir. A gente falou isso na última vez, não? Na aula passada. O Rambam escreve na Alahá Bet o seguinte: o Lamabá en bo guf velo gvia, era nefashot tzadikim milvad, belo guf ki malchei sharet. O Lamabá, ele não tem corpo e ele não tem materialidade, senão que são almas dos tzadikim, que elas estão sem corpo como os anjos. Oi, ואין בו גוויות, ואין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה, ורואה דבר bom מן הדברים שאומרים לגופות בעולם הזה, já que a gente não tem aqui corpo, comida, bebida no Lamabá, nada disso, não tem nem chum no Lamabá. Não deve ter. Olha aí, Então, o Tchum não pode ser meio que espiritual, assim, porque tipo, a gente fala de Shabbat. Shabbat também no Lamabá, então... Não? está escrito que no Lamabá, o Rambam escreve, tem tzadikim yoshvim, ve'atoroterem berosheim, ve'nenim ziv hashchina. Ziv hashchina sabe que é o chum, não? Mas o Rapa não falou que o Lamabá vai ser igual ao Lamazé? Mashiach. Não, ele fala que o tempo do Mashiach vai ser com as mesmas regras naturais, mas o Lamabá é todo espiritual. Tem um gravado aqui, acho que ele bate no... Oi, a fé. Ele fala... Mas o Ravad aqui, as palavras desse... O Ravad escreve o seguinte: vocês sabem, conhecem o Ravad? Quem não conhece o Ravad, Rabbi Avraham ben David, ele é um Raham de Provence, que ele tem um comentário no Mishneh Torah, que é conhecido por discutir com o Rambam. Eu acho que ele levava o Rambam muito a sério, são poucos lugares que ele discute. E aqui ele fala o seguinte: Amar Avraham, Bemet, ele é a Marit Rambam. Marit Rambam. E o Davka Ravad, ele é Mekubal. O pai dele é o início de toda uma linha de Mekubalim dos Rishonim. E ele fala que o pai dele teve visões e que o Ruach HaKodesh apareceu no Beit Midrash deles. Então, tipo, ele é Davka Mashitá
de Kabbalah. E ele fala o seguinte: Divrei האיש הזה בעיניי קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא נשמות בלבד. Ele fala, eu estou lendo o Rambam e acho que ele não acredita em Tchiat HaMeitim. Ele não acredita na ressurreição dos mortos. Ele acha que só as almas se ressurgem e não os corpos. Esse Rebbe está falando do Rambam. É o Ravad lendo o Rambam, sim? Lama? Porque para o Ravad e para mim para o Ramban que está aqui no Pirush, o Lama Ba é Pashut aqui. Termina, vem o Mashiach, morrem as pessoas, tem um milagre, os mortos voltam e aí os tzadikim voltam a viver nesse mundo sem morrer nunca mais. A natureza se altera ao ponto de que o corpo se espiritualiza e esse é o Olam Haba. Aqui o Olam Haba. Mas é o Olam Haba. Para o Rambam é o Olam que vem depois da morte, o mundo vindouro depois da morte. Para o Ramban e para o Ravad é o mundo que vem depois do Mashiach. Ou seja, a gente está... Mas então Olam para o Ramban, que significa tempo histórico, situação do mundo. Nesse momento a gente está no Olam Hazé, nessa situação do mundo, o mundo vai evoluir para uma situação diferente, que é o Olam Haba, o próximo mundo. O Ramchal também vai nessa. O Ramchal fala Mas nessa. se o Rambam fala que o conceito de Olam Haba é assim, como ele explica exatamente, então a puxar do Ravad, como ele explica Puxar para o Maimonides? Sim. Não, se o Ravad fala, lendo o Rambam parece que não acredita em Tchiat HaMeitim. Sim. Porque se é tudo almas sem corpo, não sei o que, Tchiat HaMeitim vai ser só almas. É o que ele está perguntando para o Maimonides. E a Tchiat HaMeitim? E qual é a resposta do Rambam? O Rambam escreve claramente na introdução no Perek Helek, ele inclusive adiciona uma segunda parte lá depois que falaram contra ele isso daqui, que ele fala que vadai que os corpos vão voltar. A gente falou isso já na aula passada, que a ideia é que as pessoas voltam, vivem mais uma vida e morrem. Seria uma segunda chance. Uma segunda chance, porque agora tem guerra, agora tem doença, agora a gente tem que trabalhar um monte, a gente não consegue... Quando que é esse Olam Haba que ele descreve então que são só Neshamot? No momento que a pessoa morre. Na segunda morte. Na Mas primeira? Também. Nesse outro mundo, depois Nas do duas. Nas duas. Mas se é um mundo espiritual, tem tempo? Mas qual a diferença entre a primeira morte e a segunda morte? Que no meio você revive. Que no meio você revive. O normal tem tempo, então não cabe. Então se o normal tem tempo, não teve esse meio. Esse meio não aconteceu. Está entendendo o que eu estou falando? Sim, tem um Rambam no final de Ele termina Malachim, também ele o fala... Pashut. Tem um Rambam no final de Malachim, ele fala, a gente não sabe absolutamente nada disso. Sempre é mais fácil falar isso. Exatamente Mas o que eu pensei agora. é sempre mais fácil falar que a gente não entende nada. Obviamente a gente não Ele entende. Mas a intenção dele lá em Melachim é que a gente não sabe como vai ser o tempo do Mashiach. Ele sim fala na introdução do Perek Helek que a gente não entende a espiritualidade. Mas vamos pensar um segundo. Se toda a ideia do Maimonides que a gente desenvolveu na aula passada é que quando eu entendo Deus, esse pensamento é eterno, ele é parte da minha mente, ele não morre. Então mesmo que eu morra, essa parte da minha mente segue, essa parte da minha personalidade segue. Então eu tinha um Olam Haba, o meu corpo voltou a compor essa alma, esse entendimento que eu tinha antes, e eu vou somar mais partes, mais coisas vão ser Reuven ben David, e depois da segunda morte, elas se somaram nesse Olam Haba. Como fazer com... Agora onde que você quis dizer do a gente não entende? Barulho que a gente não entende como a gente vai lidar com duas situações no Olam Haba se não tem tempo, não é? A gente não entende um mundo sem tempo. É inimaginável. É que nem imaginar uma nova cor, ou imaginar um sétimo sentido. É inimaginável. Um oitavo sentido, se vocês quiserem, entendeu? Sexto sentido. Um sexto sentido. É que talvez o equilíbrio seja o sexto sentido. Não, quando eu era criança, os Cavaleiros do Zodíaco, eles tinham o sexto sentido e tal. Vocês não viram o filme do sexto sentido? Então, Intuição. mas a ideia aqui é que tem coisas que são bastante impossíveis de ser imaginadas. Um mundo sem tempo é inimaginável, realmente. Porque mesmo que vocês pensem nele congelado, é tempo congelado, não é sem tempo, não é? Foi o que eu respondi para a sua pergunta, como pode... Não, eu entendi o que você fala. Agora que eu estou falar. Já tem bem carro, o Ramban, a ideia dele é que o Olam Hazé vai melhorar, sim? Ele fala que inclusive o Yetzer Hara vai mudar, inclusive o corpo físico vai passar a ser espiritualizado e a gente vai viver aqui de uma forma espiritual aqui. Sim, é muito interessante isso. A nível filosófico, o argumento é simples. Deus criou esse mundo para quê? Para ele ficar ideal. Mas também, vamos voltar para a Torá um minuto. Quando a Torá falou para a gente que se a gente fizer as mitzvot vão ter
chuva, comida, etc, etc. Quando a gente lê o Ramban aqui, o Ramban fala que tudo está descrito aqui são coisas milagrosas. Não é bem que a gente vai ter chuva na hora só. Está escrito que a gente vai ter chuva ao ponto que a gente vai estar saciado. E o Midrash fala que vocês vão comer, e depois de vocês comerem, ainda vai dar mais, vai se reproduzir na barriga. A comida a gente vai estar melhor, não vai ter fome, vai estar saciado. Vocês vão ter shalom, ao ponto que vocês não vão ter nenhum tipo de medo. Isso não é impossível no Olam Hazé. Mesmo um mundo perfeito, é impossível. Quando o Rambam falou, o Maimônides diz que mesmo depois do Mashiach tem natureza, então não tem mal ainda. O Nachmanides ele lê. Tá bom, mas... Isso. Para o Nachmanides, a Torá está falando do mundo de milagres constante. Se é milagre constante, então não é mais milagre. Então é mudança de natureza. É outro mundo. Você quer dizer, natureza no... Hã? Olá. Olam Haba. Olá. Ou seja, para o Nachmanides, Betzem é o pshat da Torá. Por que a Torá não lembrou o Olam Haba? O Maimônides Rambam fala, é porque ela está falando aqui do meio que a gente precisa, e o Olam Haba é óbvio. Eu estudo filosofia, eu entendo que é o Olam Haba. Espiritualidade. Para o Ramban, para o Nachmanides, ele fala, a Torá falou do Olam Haba. É o pshat dos Ketuvim. Aí como termina, tá bom? Deus falou que ele vai andar, ele vai, Ave'alachti betochachem, eu vou caminhar entre vocês, tá bom? E como que Deus caminha entre a gente no Olam Hazé? Mas no Olam Haba, a gente vai ter um entendimento diferente, a gente vai ser capaz de ver o que Moshe Rabbeinu não viu, ver a face de Deus, ou talvez seja só a parte de trás de Deus. Para o Ramban, o Olam Haba é aqui, Isso. quando o Mashiach chegar. E verem a ressurreição dos mortos. E para Rambam, o Olam Haba é quando a gente morre. Isso. É o mundo das almas. É muito que também o Nachmanides, o Ramban, entende que tem um mundo sem corpo das almas. Que o Olam Haba Mas é um meio do caminho, é até chegar a hora do Olam Haba. E o tempo? Esse mundo das almas tem... O tempo é Tempo algo não espiritual. pode ter. Tempo Então, não pode ter. isso... O que é essa Tachanat Beinaim? Como você vai... Talvez do nosso ponto de vista não está Tachanat Beinaim, mas de verdade a resposta é que a mente humana ela está presa por certas categorias de pensamento que a gente é incapaz de transpassar elas. Tempo, espaço. Então a própria pergunta, como eu imagino um tempo sem tempo, ou como eu imagino a relação entre o tempo e o não tempo, ela não é válida, você não tem como perguntar isso. Entendeu? Tipo, ela é além da nossa compreensão. Mas essa própria ele jogou a puxar que o não foi gravado mesmo o Rambam de volta. Porque como não tem tempo... A cuxá do tempo foi minha, na verdade. Foi sua? Não tem cuxá de tempo aqui. A cuxá do Pashut, eles têm uma chloque de como entender aqui. Se o Olam Haba é aqui ou se o Olam Haba é no mundo das almas. E bem, os Mekubalim vão com o Ramban em geral. É maneiro saber isso. E eles entendem aqui o Pshat da Torá está falando disso. E o Rassag e o Maimônides, em geral, falam que o Pshat da Torá não está falando do Olam Haba, porque o Olam Haba é óbvio. O Olam Haba é uma verdade filosófica. O argumento que eu dei para vocês na aula passada de se eu entendo Deus, entendo uma coisa verdadeira, esse pedaço da minha mente é eterno antes, depois de mim, ele não se desfaz. Isso que a gente desenvolveu melhor na aula passada. Então não tem necessidade da Torá falar coisas óbvias. Maneiro, né? Aqui o Maimônides fala que aqui é um meio, sim? Sabe, como é que a gente faz com os rechaim para o Nachmanides? A gente conhece o careto, não? Existem mitzvot na Torá que está escrito que tem careto, que a pessoa deixa de existir, que é cortado a alma, não é? Para o Maimônides é muito fácil explicar o careto, a pessoa desaparece, morreu, deixou de existir. Agora, o que é pior para o Maimônides? Ser punido no Olam Haba, mas estar no Olam Haba? Ou deixar de existir? Deixar de existir. Perceberam? Alguém que ele fez averot, ele é punido e depois ele fica no Olam Haba. Ele meio que é limpo. Mas alguém que fez algo de caret, o Maimônides deixa de existir. Mas o que dói mais? O castigo é não ter o mérito de estar no Olam Haba. Não estar... Quê? Muita gente pediu de careto. Não, Has Vechalila. Primeiro Has Vechalila, de verdade. Depois Has Vechalila na frente dos cariocas. Os cariocas... Você carioca não, né? Eu já estou muito tempo em Israel. Um carioca não pode estar uma coisa dessas, pode?
Carioca não, mas אבל בין כך ובין, נכון? É ou não é? É, todo mundo. Os paulistas são capazes. Os cariocas não aguentam quando você fala que é uma coisa... Não tem como não aceitar todo mundo, entendeu? Tipo, Ah, isso que você quer dizer? Achei que era... é ou não é? Não tem uma base. Mentalidade carioca, A gente entendeu? é da paz. Carioca é da paz. Tira, o Chakruka, eu acho que caret é bemezid. Caret não é quando tem tinok shenishba. Você conta todo mundo para minyan, não conta? Você conta todo mundo para minyan, não? Caniré, você pode ser como razonish, que é tinok shenishba. O que não? É uma sugiá grande, mas basicamente... num lugar que não pode punir, pessoal? Não é mezido. Você quer punir a galera, mano? Traduz um pouco pra mim. Ei, o carioca, pega, segura o Lelé. Ele quer saber se está certo ou se está errado, tá vendo? Não é mezido, se é tinok shenishba, não é mezido. Nós estamos lá. Então, vamos dar o seguinte, na Gemara tem um conceito de alguém que ele se afasta de Am Israel e das mitzvot ao ponto que Hamim decretaram tratar ele como não judeu. E tem uma pessoa que, verdade que ele não cumpre nada, ele se considera mesmo goi, mas é porque ele foi desde pequeno sequestrado por outros povos e aí ele foi educado assim, e aí ele não tinha como saber, sim? No tempo do Rambam, ele falou que os filhos dos caraítas também são tinok shenishba, mesmo que eles convivem com o judaísmo em geral, mas eles já foram criados numa outra visão, então tudo que eles não fazem das mitzvot não classifica eles como um marim, aqueles que foram decretados que eles são considerados como não-judeus. De lá para cá, tem muitas perguntas no Shutim enquanto alargar isso. Por exemplo, tem Shutim europeus do século XVIII, que eles falam que na Rônica as pessoas não cumprem mais Shabbat e eles cresceram em casas religiosos. Mas, eles fazem Kiddush, então eles acreditam no Shabbat. Mas aí depois eles trabalham depois do Kiddush, então eles não acreditam no Shabbat. Então, tem toda uma literatura sobre isso. E hoje em dia, a gente considera também as pessoas que não são religiosas como Tinokot Shenishbu, ou seja, pessoas que cresceram numa outra ideologia e por isso elas têm essa posição, e não como pessoas que de propósito vieram lutar contra o judaísmo. Então a gente conta isso para Minyan, a gente está tudo normal, entendeu o que eu tô falando? E essa é a posição do Razonish, que a gente segue hoje em dia. Entendi. O que vai acontecer com os goios? Boa pergunta. Não sei. Põe na caixa, a gente precisa ter uma caixa de perguntas, não é? Eu sei que está escrito em Yeshayahu, Yavou kol basar lishtechavot lefanai, toda carne vai vir, todo Shabbat, todo Rosh Chodesh lishtechavot lefanai. E tem uma chloket, mas é kol basar. Eu acho que o Ibn Ezra é o que fala kol basar, toda carne, inclui os goim. Mas supostamente eles não vão entender a verdade, digamos assim, de certa forma, servir a gente quando chegar a era messiânica. O tema dos goim, bem, é um tema que vale a pena se a gente quiser fazer um show disso. Porque é um tema complexo e tem diferentes posições e trabalho ficar nele, mas basicamente você tem psukim como em Zechariah, que em Ashdod vai ter lá uma mescla de povos e também eles vão ser Kohanim e Levim, que é uma posição. Você tem psukim em Yeremiyahu, que vai ter um Mizbeach para Hashem em Mitzrayim e que ele vai falar, tem um passuco que está escrito Ami Ashur Ami Mitzrayim, Maseh Adai Ashur, meu povo Mitzrayim, feito das minhas mãos Ashur, Benachalati Israel, minha Nachalá, minha herança Israel. E você tem psukim em Yeshayahu que falam disso, que eles vão vir, que vão levar a gente para Israel, e eles vão ser os nossos, vão cuidar da gente. Então, é uma coisa um pouco mais complexa, entendeu? E também, o que quer dizer servir? Não, por isso que eu falei entre aspas, pelo que eu lembro de ter estudado, uma espécie de admiração, digamos assim, eles vão querer estar perto de nós, querer aprender. Mas tem psukim acherem também. É um tema, provavelmente, ver ele devagar. A gente viu então o Rambam, a gente viu o Ramban. O que o Ramban fala do careto? Kushia para o Ramban, não tem careto? Aí para ele, todo mundo, a Neshamot, e depois o Olam Haba é aqui, não? Então o que vai acontecer com os Reshaim? Eles vão voltar na Tichat Meitim e vão ser julgados aqui? O Rambam? Se você mexer lá também, é por isso. Hã? Se você mexer lá também, eles enviaram o... Normalmente sim.
Realmente sim. Porque a pessoa cresce numa cultura dominante e tem outras posições. Então, se ele era Ram na Yeshiva e depois ele Hazab Sheilá, vem conversar comigo. Mas antes disso, a gente sim considera. O que ele faz com careta? Tem careta também, provavelmente. Tem careta, cara. Escrito na Torá, não é? Como o Ramban entende o careta? Não chegar no Lamabá. Mas então ele está no mundo das almas. Não, nem muda Ele nada. não fala isso aí. Fala no Pirush, aqui do lado fala. No Perush. O Ramban tem um livro chamado Shara Gmul, que é parte do Torah Adam, que fala só sobre esse tema. Assim. Então ele fala uma coisa maneira. Ele fala que todo mundo vai para o Lamabá, não tem isso de deixar de existir. Todo mundo vai para o Lamabá. Ele é mais carioca, não? Todo mundo vai para o Lamabá. Na hora que nem todo mundo levanta na Tchiat HaMeitim, tem uns que ficam só no mundo espiritual e não descem, que é pior, que o ideal é você levantar, para você poder ter a visualização de Deus em todos os âmbitos, o espiritual e o físico. Aval, o Karet, ele fala uma metáfora muito difícil de entender. Ele fala que eles meio que são que a alma se desfaz e as cinzas da alma ficam embaixo dos pés dos tzadikim. Você tá falando do Maimonides? Do Ramban, do Nachmanides. Ah, bom. Não está muito claro isso. O que é mais cinzas? Já nem tem cinza no mundo espiritual, não? Mas como tem cinza? Não tem nem tempo, vai ter cinzas. Ele teria que, tipo... Agora dizer Kabbalah, a gente sabe que Kabbalah é uma metáfora para algo que a gente... Mas pensando de alguma forma, uma pessoa que ele é rachar ao ponto de ter careta, a essência de quem ele é algo que ele é mentira, ou algo que ele é negativo. Quando são poucas pessoas que, realmente, a essência deles é tão negativa. Em geral, a maior parte de nós, pessoas simples, normais, somos pessoas boas, só a gente às vezes tem sucesso. A gente não tem sucesso, a gente faz o mal, porque às vezes a gente tem uns caídas, mas tipo, a nossa base é ser bons, não é? Pessoas que a essência deles é negativa, então, no final das contas, quando o corpo deles deixa de existir, o que sobrou deles? Coisas negativas, não é? Eles já não são mais. Eles são transfigurados a nível conceitual. Como eu estou falando? O que eles tinham de positivo, no final das contas, eles não conseguiram construir disso um conceito unificado de quem eu sou de forma positiva. Só que tinha um aspecto positivo aqui que fazia parte daquela negatividade, um aspecto positivo que fazia parte de outra negatividade. Eu acho que eles meio que se desfazem. Entendeu o que eu estou falando? E eles, de alguma forma, eles perdem... É uma forma de deixar de ser, mas a matéria básica do que eles eram continua sendo. Tipo, não é mais... É porque ele fala que eles se desfiguram, então eles perdem a identidade. Mas não é que eles desaparecem. Mas acho que tudo que eles fazem, que eles fizeram é ruim. Não tem nada de bom. Se tem uma pessoa assim, que ele tem que receber um careta, então sim. O careta é a pessoa que não tem nada positivo. Na verdade, tem algumas averotas que são careta, mas... você está falando carro. Eu tô falando Mas mesmo alguém que fez uma verá de careta, mas ele faz coisas boas também, não é? Sim. Mas essa pessoa então fez chuva ou não fez chuva do careta? Não quer dizer que ela fez chuva. Quer dizer que ela tem algum mérito que possa ser aproveitado, que tem algo de positivo que ela vai levar depois. Até Hitler devia ter tratado bem o cachorro dele. Tipo isso, imagina. A pergunta é quanto? A pergunta é se isso é uma coisa que aumenta a acusação sobre Hitler. O cachorro ele trata bem não as pessoas. Mas é alguma ou coisa. se são autopositivos em si. Entendendo o argumento? Entendi. Então, a pergunta aqui é boa. Você está falando alguém que recebe caret, aí ele tem outras mitzvot, não? Aí vai ter caret. Então, como é que pode ser que Deus deu em algumas averot a punição de caret? Aí não dá para dar uma punição para uma pessoa só baseada em uma ação. Olha isso que você está falando. A pergunta não é muito sobre o Ramban, o Lamabá, a pergunta é sobre o caret em si. Mas tem um Maharal que ele escreve que as averot de caret, elas são averot que elas são o ápice de você perder a ética num dos principais pontos da vida. Por exemplo, a averot de assassinato são o ápice da perda de ética entre uma pessoa e seu semelhante. Então, mesmo que ele faz bem para os outros, no momento que ele é capaz de fazer isso, ele já não tem a base para considerar positivo ou contável o outro bem que ele faz para os outros. Isso vale, por exemplo, para a idolatria, para um caso de... Que é o ápice de você não respeitar a Deus. De uma pessoa que cresceu nesse meio.
esse Tinoch é... Não, foi alguém que faz isso de propósito, não alguém que cresceu e essa é a forma dele, esse é talvez o jeito que ele tem de chegar a Deus ou alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Então alguém que faz de propósito, bemezido. Mas não é Maharal que responde isso. Mata ao menos. Acho que, não sei, eu ainda acho que daria para aproveitar alguma coisa. Não sei. Mas está destransfigurado. É o que ele fala. A pergunta é se a identidade da pessoa foi para o Lamabá ou uma coisa que ela é só um anexo da pessoa. Pensa, Davi Gandhi, quem é Davi? Eu me defino, eu sou assim, assim, tá. Mas eu também sei lá, o sapato preto. Assim, o que ficou de Davi depois da morte é que eu uso sapato preto, deve ser eu morri. Não é um aspecto relevante na minha personalidade, você tá entendendo? Tipo, pensa, não só a nível de memória do Lamabá, Azé, mas também o que vai pro Lamabá do Davi? O Davi vai pro Lamabá porque ele usava sapato preto. Ou porque um dia ele ajudou alguém a atravessar a rua. Mas isso não é essencial de quem eu sou. O essencial de quem eu sou, tipo, são essas coisas que são careta, ou de quem atravessou é o careta, ele deixou de ser, entendeu? Então o Lamabá tem que ter a ver com identidade. Porque se você não tem corpo, o que sobrou no final das contas é quem sou eu, a nível conceitual, e quais são as coisas conceituais de ética que eu fiz ou não, e que eu conectei a minha identidade nesse mundo. Então as coisas boas não serviram para nada? Elas serviram, mas, de novo, o que você quer que lembrem de você? Eu entendi. Tá entendendo? Entendi, sim, entendi. Não é que elas deixam de Mas não existir, serviu de nada, mas, de novo, a minha identidade não foi. A identidade da pessoa não foi para o Lamabá. O que foi são coisas que são irrelevantes para ela, entendeu? Então ele tá ou não tá no Lamabá? Tá entendendo? Ainda chegou a hora do Lamabá. Vocês podem sorrir. Pimenta, a gente tinha esquecido. A ideia aqui é de identidade. Pensa um minuto, no momento que você... Bom, cara, a gente fala, você não tem corpo, no final das contas o que sobra é o que junta todas as suas memórias, todas as suas ações, todas as coisas que você entende. E isso sou eu numa coisa só, no final das contas é a linha de identidade que liga as coisas, o significado que as coisas tiveram para você, e não só o fato de que temporalmente essa pele e esses olhos estiveram nesse momento, entendeu? Tem coisas que a gente esquece na vida também. Elas não são essenciais. Mas essas vão para o Lamabá. Essas sou eu. Zeu, a gente viu a opinião do Rambam no Lamabá, que é, vamos resumir, que é o mundo espiritual. A gente viu que então Trihat Meitim para ele é morrer e voltar. A gente viu o argumento dele já na aula passada de que coisas eternas ficam para depois, mesmo com a morte do corpo. A gente viu como ele entende a Torá, que é um meio, e a gente falou para ele que o Lamabá, a gente não resolveu a pergunta do Maimônides. Aí, eu quero ser idealista, eu quero o bem, a verdade, ou eu quero o prêmio do Lamabá, não é? Exatamente. O Maimônides entende que o objetivo do ser humano é de fato o entendimento de Deus. Que tudo que a gente faz de positivo aqui nesse mundo tem dois objetivos. Um é manter o mundo, mas é só um meio. Eu preciso manter a sociedade, manter as pessoas bem e felizes para poder proporcionar que eles entendam Deus. O segundo objetivo é que eu vou mimetificar Deus Ba'olam Hazé. Eu vou estar fazendo mitzvot iguais Deus estaria fazendo, eu vou estar usando as midot de Deus, ao ponto que eu vou me identificar com Ele. Então todas as atitudes no Olam Hazé, que eu faço por amor e que eu faço por verdade, no final das contas são uma entrada no Olam Haba. O Olam Haba é onde o meu amor e a verdade vão estar plenos, onde eu vou encontrar Deus totalmente, onde o objetivo humano de entender Deus vai se completar. E eu já não tenho mais necessidade de ajudar as pessoas com tzedakah e coisas assim, porque eles estão no Olam Haba. Então, no final das contas, não tem diferença. Não é que é egoísta, é que isso é o motivo pelo qual você foi criado. E é normal que o motivo pelo qual você foi criado, ele também te dê prazer e felicidade. Não é negativo, não é egoísta, entendeu? Você está cumprindo a sua missão. Mas você não faz isso com a kavaná de... Você não faz isso com a kavaná de comer. Você faz o kavaná de fazer o que é correto. E como consequência, talvez não seja muito diferente do que você falou, hein? Como consequência, isso é positivo, isso é feliz. Mas também feliz é meio difícil entender no mundo espiritual. Na conta tem emoções lá? Acho que não. Ben Kach, esse é o Maimônides, esse é o Rambam. A outra opinião que a gente viu do Nachmanides, do Ramban, é que Davka Olam Hazé vai se tornar o Olam Haba,
a materialidade vai se transformar numa coisa que não tem etzerará, que não tem fome, que não tem negatividade. A vantagem dele, Kaniré, é que inclusive o Olam Hazé, ele vai se perfeccionar. Não tem nada que Deus criou que está fora da Geulah no final das contas, que é uma grande vantagem. E ele explica o Pshat aqui na Torá como o Olam Abá, como coisas que elas são fora da natureza normal, e elas vão se tornar o Olam Abá. E o Narmanides tem mais uma coisa interessante. Ele entende que se Deus criou a matéria, ele se representa de alguma forma na matéria, a vontade dele está aqui, então é impossível excluir ela do Olam Abá. Ele entende mais, ele entende que é possível, por meio da matéria, ter uma visão de Deus. Isso é radicalmente contra o que o Maimônides falou, que só no espiritual. Mas acho que isso a gente não explicou ainda no show. Talvez uma outra oportunidade. Como isso é possível, não é? Essa questão do careto próprio, né? Kaniré, a questão do careto para ele é que as coisas que você fez nunca vão ser apagadas, mas elas vão estar desconectadas da sua identidade. Então, não vai ser você. O Maral é uma explicação de por que o careto que é capaz de causar isso. Mas talvez seja a metáfora das cinzas que se desfazem no Olam Abá. Acho que eu falar uma coisa arroná, mania, né? Eu escutei uma vez um hidush de um Ramchalist, que ele queria falar que quando o Ramban fala o Olam Hazé, o Lai também é espiritual, mas está falando dos instintos, das partes abstratas do corpo. Lavdavka que precisa que o Olam Abá tenha matéria física, assim. Não. Vai pensar. Dúvidas? Vocês preferem o Olam Abá do Rambam ou do Ramban? Do Ramban? Do Rambam? Não sei. O Lai você pode passar uma semana em uma semana no outro, na roda? Será que vão deixar a gente escolher? Tipo, esse ou aquele? Você tá assumindo que a gente já vai pegar um dos dois. Não, vocês vieram aqui, comeram chunta, entendeu? É difícil. Vieram de Herzliya, vieram de Jerusalém, vieram da rua do lado, entendeu? Tipo, de onde vocês vieram? Mas beta que vocês vão estar no Olam Abá. Zé Batua. Então, cadê, uma galera? Obrigado, vieram.